Oi, hoje eu vou falar com profundidade de um dos filtros de desfoque mais completos do Photoshop. É o desfoque de lente. Eu vou mostrar como a gente pode fazer um mapa de profundidade para controlar especificamente o que focar e o que desfocar na sua imagem, antes e depois. Vamos lá? Beleza, o desfoque de lente é um desfoque que simula essa característica, de desfoque que a gente adquire através de uma lente. Quando a gente coloca uma grande abertura, um F baixinho, esse desfoque tem muitas opções de customização, por isso que ele é tão legal. Ele simula desfoques que a gente só alcança com lentes caríssimas, e a gente tem a possibilidade de fazer isso com um filtro do Photoshop. Ele é um dos desfoques que, pelo menos nessa versão que eu tenho, ele só funciona direito se a imagem estiver em 8 bits. Então, se sua imagem não está em 8 bits, você tem que vir aqui em imagem, modo, 8 bits. E aí ele vai funcionar direito. Com 16 bits, nessa versão que eu tenho, fica transparente a imagem. Ele não desfoca nada. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu vou mostrar todas as microfunções do desfoque de lente e tem umas coisas muito legais. Vou começar fazendo uma cópia da camada plano de fundo, apertando Ctrl J, e já vou abrir o desfoque só para mostrar o basicão. E depois a gente vai fazer coisas mais complexas. Filtro, desfoque, desfoque de lente ou Lens Blur. E aí, como eu não fiz nenhuma máscara, não fiz nenhuma seleção, tá aí o desfoque. Simplesão, você controla aqui com o raio. No visualizar você vê antes e o depois. E aqui você seleciona se você quer o desfoque mais rápido ou mais preciso. Sempre vá no mais preciso, a não ser que você esteja fazendo um tutorial que quer que o computador não processe tanta coisa. Mas mesmo assim eu vou no mais preciso. Então esse é o desfoque de lente. Tem muitas opções aqui que eu vou mexer quando a gente tiver selecionado melhor o que a gente quer desfocar. Mas o mais bacana desse desfoque de lente é a possibilidade de customização de onde na imagem você quer desfocar. E aí para isso a gente precisa construir um mapa de profundidade. E aí eu vou mostrar agora como a gente faz isso. Vou cancelar. E é o seguinte, o mapa de profundidade, que inclusive já tem em alguns celulares, é uma informação que a gente vai passar para o Photoshop, dizendo o que está mais próximo da lente, o que não está tão próximo e o que está distante da gente. E essa informação a gente distribui através dos tons de cinza, onde o preto vai significar que a gente não quer desfocar, o branco significa que a gente quer que desfoque totalmente, e essa escala de cinza entre o preto e o branco vai dizer para ele que a gente quer um desfoque gradual, não tão alto, nem também sem nenhum desfoque. E aí a gente vai fazer agora esse mapa de profundidade. Vou mostrar como a gente faz. Para fins desse tutorial, eu vou utilizar 3 planos de profundidade. O do aviãozinho, que eu não quero desfocar, o das aves, que eu quero desfocar um pouco, e o resto, que eu quero desfocar bastante, o céu e as nuvens. Então, eu vou fazer o seguinte, estou com a fantástica ferramenta de seleção de objeto, vou selecionar só o aviãozinho, vou copiar só essa seleção para uma camada nova, apertando Ctrl J, ok? A partir de agora, eu tenho aqui só o avião, vou pintar esse avião de preto. Daqui a pouco isso vai fazer sentido. Vou selecionar todos os pixels dessa camada que só tem um aviãozinho, vou apertar Ctrl e clicar e vou pintar isso de preto apertando Alt Backspace porque é a cor da frente. Beleza, Ctrl D para desfazer a seleção. Agora eu vou criar o segundo campo de profundidade, que são nesses pássaros aqui. Então já estou na ferramenta seleção de objeto, vou fazer uma seleção deles. Beleza. Vou para a camada 1, que é a camada onde estão esses pássaros, e vou clicar em Ctrl J para eu ter realmente só uma camada com esses pássaros. Vou selecionar esses pássaros apertando Ctrl e clicando na camada e vou pintar agora isso não de preto, mas de um cinza 50%, alguma coisa na metade do caminho. Vou clicar aqui nesse preto e vou colocar mais ou menos por aqui. E aí eu vou apertar Alt Backspace e agora Ctrl D para desfazer a seleção. A gente já tem algo preto, algo cinza e agora só falta transformar o resto em branco. Bastante simples. Vou clicar com Ctrl na camada para selecionar os pássaros, clicar com Ctrl e com Shift na camada do aviãozinho para adicionar uma seleção. Então agora eu estou selecionado o avião preto e os pássaros cinzas e eu vou inverter essa seleção para selecionar o que não é isso que eu acabei de fazer. É só apertar Ctrl, Shift e agora o resto está selecionado. Eu posso em qualquer uma das duas camadas, seja dos pássaros, seja do aviãozinho, pintar essa seleção de branco. Como a cor do fundo é branca, Ctrl Backspace.
E agora eu estou com o meu mapa de profundidade, Ctrl D para desfazer a seleção. Se você quer ser bem perfeccionista, a gente pode pintar de branco isso aqui que não faz parte do pássaro. Então vamos para o pincel ou B, a cor vai ter que ser branca, vou apertar X para inverter entre as cores de frente e fundo, ok? Agora que eu estou com o meu mapa de profundidade, que é composto por duas camadas, a primeira camada só com os pássaros e a segunda camada com o avião e o fundo branco. Então, agora eu estou com o mapa, estou vendo duas camadas, esse é meu mapa de profundidade. Eu vou transformar isso em um canal. É muito simples. Calma que vai ficar gostoso daqui a pouco. Vou clicar em canais e eu vou selecionar qualquer uma dessas camadas, pode ser essa camada azul, por exemplo. Clico com direito, duplicar camada, duplicar canal. E aqui eu vou dar um nome, por exemplo, mapa de P, mapa de profundidade. Vou voltar para o RGB, camadas, e não quero mais isso que eu fiz. Isso foi só para fazer um mapa de profundidade. Vou até selecionar essas duas, apertar Ctrl G para agrupar. Vou chamar isso aqui de mapa e vou ocultar esse grupo aqui. Muito bem, agora que o mapa está pronto, ó, mapa de P, que é o que a gente fez, tá? Eu vou selecionar a camada que eu quero aplicar o desfoque. Vou em filtro, desfoque, desfoque de lente. E agora onde diz mapa de profundidade, eu vou selecionar mapa de P. E uma coisa muito legal está acontecendo. Eu vou reduzir um pouquinho o raio aqui para não ficar tão exagerado, ok? E ele está lendo o mapa de profundidade. Ele está preservando o avião, porque no mapa de profundidade isso aqui é preto. Tá? Ele está desfocando razoavelmente os pássaros e está desfocando muito o fundo. E o mais legal, você pode inverter se você quiser, se você pintou de branco ao invés de preto, e aí você inverteu, nota que ele fez o serviço inverso, né? Desfocou o avião, aplicou um leve desfoque nos pássaros e preservou as nuvens. Você pode também, ó, desinverter. Só que definindo o que vai ser focando, aqui no meio ele foca mais os pássaros, porque aqui o meio é os tons de cinza, e desfoca o avião e desfoca o céu, e conforme a gente vai indo mais para a direita, ele vai desfocando mais o que antes era para ser focado. E o mais interessante, você pode clicar aqui em definir ponto focal, e você clica onde você quer o foco, nos pássaros, nas nuvens, ou no avião, e graças ao mapa de profundidade você tem esse poder de escolha. E claro, conforme você aumenta o raio, ele sempre vai ler o mapa de profundidade. Nunca o aviãozinho vai receber um desfoque, e os pássaros vão receber mais desfoque, e o céu vai receber muito desfoque. E agora, tendo esse mapa de profundidade bacaninha, eu vou mostrar as outras opções do desfoque de lente. Então o raio, vocês já estão vendo aí, né? Controla a quantidade de desfoque. A forma é a forma para definir justamente a íris. Não tem uma teoria sobre o que fica melhor. Você vai clicando, ó, forma triangular. Nas nuvens, como estão muito desfocadas, você consegue perceber mais diferença. Quadrado, pentágono, hexágono, heptágono e octógono. A gente percebe mais diferença quando tem menos lados, porque realmente a forma do desfoque é mais drástica. A curvatura da lâmina, a gente define a redondez da íris. Então você pode notar que quando eu muda os valores, o desfoque muda. Então é puramente pessoal e bastante específico. Vou confessar que eu nunca mexi aqui, não me ajudou num desfoque mais limpo. O giro é a mesma coisa, tá girando a íris, então num desfoque como um triângulo, um desfoque que tem pontas maiores, são menos circulares, você pode perceber uma diferença. Nesse caso aqui também não acho interessante. E aí você tem os realces especulares, que também essa opção existe em outros desfoques do Photoshop. Você consegue deixar as partes mais claras com algum brilho, certo? E aí você controla esse brilho aqui. Primeiro você tem que mudar o limiar está em 254, tá no máximo, significa que ele não vai ter efeito nenhum, tá? Mas conforme, ó, eu já baixei um pouquinho, essa parte aqui já ficou mais clara. Vou baixar muito para vocês perceberem a diferença. Tudo que é mais claro começa a querer explodir nos olhos da gente. E aí com o brilho você controla essa intensidade. Já acho que está muito forte, mas com brilho 2, por exemplo, as nuvens podem chegar um pouquinho mais para frente. Geralmente a gente usa esse tipo de desfoque quando a cena tem lâmpadas. É uma cena à noite que tem luzes no fundo, e aí você consegue dar um brilhozinho bacana com essas luzes. Então é aí que você vai usar os realces especulares, pelo menos na minha experiência. E se eu coloco um valor alto, ele vai demorar para processar e vai me mostrar uma imagem bastante estourada em relação às partes mais claras. Beleza? Eu vou voltar aqui para
o valor máximo, para a gente não ter nenhum desfoque. E agora vamos falar do ruído. O filtro desfoque de lente tem essa possibilidade de você acrescentar ruído nas áreas desfocadas. Também nunca foi da minha experiência brincar com essas coisas, mas você pode, se quiser, adicionar um ruído seja uniforme, seja gaussiano, e seja monocromático, ou seja preto e branco, ou colorido. Então também sempre deixei isso aqui no 0. Beleza, eu vou mostrar agora uma opção bacana de a gente utilizar ainda o mapa de profundidade, tá? E depois que eu fizer isso, eu vou falar sobre as duas últimas funções, que é o mapa de profundidade através da máscara de camada e através da transparência. Vou cancelar essa imagem aqui e vou para uma outra imagem, tá? E aí eu vou mexer com esse gato aqui, vou apertar Ctrl J para duplicar a camada, vou para minha ferramenta seleção de objeto, vou selecionar só o gato e vou apertar Ctrl J para ter a camada do gato, vou clicar com Ctrl em cima da camada que só tem o gato, vou selecionar uma cor preta, apertando D, você transforma as cores de frente e fundo em preto e branco, e como a cor da frente é preta, eu vou apertar Alt Backspace e a gente está fazendo o nosso mapa de profundidade. Só que agora eu quero o seguinte, eu quero que essa parte aqui fique focada, a parte de baixo, e através gradualmente desfocando para o fundo. Então tem uma forma de a gente fazer isso. Eu vou clicar numa nova camada transparente, tá? Vou para minha ferramenta Degradê, vou ter certeza que as cores estão preto e branco respectivamente, ok? E vou traçar aqui, ó, essa situação. E agora eu vou colocar essa camada para baixo da camada do gato. E tá aqui meu mapa de profundidade. O que meu mapa de profundidade está dizendo? Eu quero o gato em foco, eu quero o chão em foco, e pouco a pouco a gente vai desfocando até chegar no fundo. Eu acho que eu vou até focar um pouquinho mais de chão. Vou refazer essa linha aqui. Pronto. Aqui eu estou satisfeito. E agora vamos transformar isso num mapa de profundidade, clicando em canais, clicando em qualquer canal, como o azul. Clico com o direito, duplicar canal, mapa gato, para a gente ter um outro nome. Volto para o canal RGB. Vou agrupar essas duas camadas só para fins de organização, Ctrl G. Vou chamar isso aqui de mapa. E vou ocultar isso. Vou para minha camada 1, que é a camada do desfoque. Filtro, desfoque, desfoque de lente. E agora, onde diz mapa de profundidade, teremos aqui um mapa gato, justamente obedecendo o que eu pedi para ele fazer. A gente tem o gato focadinho e vai desfocando até chegar no fundo. Ah, mas está tão igual ao original, porque eu estou usando um raio não tão alto, mas olha o antes e o depois. Olha como o fundo está bem mais desfocado. De novo, antes e depois. E se eu desfocar bastante, a gente tem um efeito bem exagerado, mas também muito interessante. Olha como essa imagem ficou mais legal. Antes e depois. E aí eu vou apertar em OK. E agora, para terminar, eu vou utilizar as duas últimas funções do desfoque de lente. Funções que eu não utilizo. A primeira delas é você dar um mapa de degradê. Vou apagar essa camada aqui, tá? O grupo. É você dar para o Photoshop uma camada de profundidade através de uma máscara. Então vou fazer uma forma bem simples aqui. Eu vou criar uma máscara onde só vai ter o avião, tá bom? Ferramenta seleção de objeto. Selecionando o nosso aviãozinho. Vou clicar em máscara. Beleza? Filtro, desfoque, desfoque de lente. E onde diz mapa de profundidade, vou clicar em máscara de camada. E pronto, ele está lendo a nossa máscara de camada. Só está desfocando o que está em branco na máscara. Claro que isso não é nada interessante para mim, eu quero que ele desfoque o resto. Então você pode clicar em inverter aqui. E pronto, a gente tem exatamente o que a máscara está mostrando. O que é preto está sendo desfocado, o que é branco não está sendo desfocado. Claro que ao invés de inverter, eu também podia clicar no aviãozinho e ele faria esse trabalho. Ok? E a última função, eu venho na humildade admitir aqui que eu não vejo utilidade. Até agora não vi utilidade, mas eu queria muito que, se vocês soubessem a utilidade, me falem. Que é o mapa de profundidade através de transparência. Olha como ele funciona. Eu vou cancelar aqui. Tá? E vou criar um novo documento, qualquer que sejam as configurações, tá bom? Eu vou criar uma camada transparente em cima, ok? Vou para o pincel, a cor vai ser azul e a opacidade 100%. Vou fazer um ponto aqui. Depois vou mudar a opacidade para 50%, fazer um outro ponto aqui.
e depois mudar a opacidade para 20% e fazer um outro ponto aqui. E agora, nessa camada 1, eu vou em filtro, desfoque, desfoque de lente. Ok, por enquanto ele está desfocando as três por igual. E aí no mapa de profundidade, eu vou clicar em transparência. Onde diz definir ponto focal, eu vou clicar na bolinha que está com opacidade 100%. E ele vai fazer justamente isso. 50% vai desfocar um pouco e os 20% eu já não vejo. Porque eu escolhi um raio muito grande também. Ó. Se eu colocar um raio curtinho, a gente vê esse degradê. Se eu colocar um raio enorme, sumiu completamente. E aí a gente pode definir o ponto focal. Eu não quero que a opacidade 100% seja o que eu não desfoque. Vai ser a opacidade 50%. Então, a gente já tem algum desfoque na opacidade 100% e também na de 20%. Agora eu quero que a opacidade 20% seja focadinho. Então, ele vai desfocar as outras três. Enfim, é assim que funciona a ferramenta, mas eu não vejo na prática a gente utilizando isso. Deixa nos comentários se você souber alguma forma de trabalhar com essa forma. Beleza? E é assim que a gente utiliza o filtro desfoque de lente ou lens blur no Photoshop. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal tratando foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!